Quero trazer uma reflexão aqui, hoje aqui na palavra e no livro de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, né? Onde vai falar que Jesus anda sobre o mar. E vai dizer ali que Pedro, né, andou sobre o mar também, teve essa experiência. Então, essa passagem bíblica vai relatar que Jesus veio ter com os discípulos andando sobre o mar, né? E quando ele se aproxima do barco, então os discípulos apavorados, pensando que seria um fantasma, uma visagem, algo desse tipo, ficaram espantados, mas Jesus disse que era ele, né? Jesus se identificou dizendo que era ele. Então ele se aproximou deles dizendo, né, por que eles estavam com medo, né? Homens, por que eles tinham medo? Mas Pedro disse a ele: se és tu mesmo, Senhor, faz com que eu vá até a ti sobre as águas também. E Jesus falou então que ele viesse. E Pedro foi até Jesus sobre as águas. O que eu quero trazer aqui, essa mensagem aqui, relata que nós temos que se aproximar de Jesus em confiança e sem medo, sem dúvida, né? Crendo no milagre, né? Que Deus, ele a falta de fé mesmo, né? Ou medo, ela vai causar incredulidade, né? O que não agrada a Deus, a falta de fé, né? Incredulidade. Que nós se aproximamos de Deus em confiança mesmo, né? Assim como Pedro foi ter sobre as águas e viveu o sobrenatural de Deus, né? Ele foi ter com Jesus sobre as águas, andando sobre as águas. Então ele viveu um sobrenatural de Deus. Então, se nós queremos viver um sobrenatural de Deus, nós devemos nos aproximar de Jesus em confiança e sem medo. Onde relata que só que nessa caminhada que ele teve sobre as águas, chegou num momento do caminho em que ele temeu, talvez as ondas agitadas, a tempestade, dizia que o mar estava revolto, querendo talvez até virar o barco, né? Então ele já estava numa situação difícil, mas eu creio que Jesus chegou na hora certa, na hora que você está numa situação difícil, você aplicar a sua fé, independente da circunstância, né? Difícil ou não, mas se você aplicar a fé, Jesus, ele chega com um milagre, com um sobrenatural no momento certo. Então que nós viemos viver isso, né? Eu creio que a palavra de Deus relata, Pedro, muitas vezes ele foi muito ousado, né? E nessa parte não é diferente, ele foi muito ousado, e até propondo um desafio a Jesus: se és tu, né? Faz com que eu tenha contigo, que eu vá ter contigo sobre as águas, andando sobre as águas. E Jesus falou para ele: então venhas. Só que vendo a situação adversa, ele afundou, né? Mas que estejamos prontos como Pedro, que mesmo ele afundou e clamou o socorro de Jesus, e Jesus já estava pronto para estender a mão para ele. Porque nós temos uma caminhada muitas vezes com Cristo, na palavra de Deus, e se a gente muitas vezes olhar as circunstâncias, as adversidades que nos arrodeiam muitas vezes, assim como Pedro, nós vamos cair também, nós vamos afundar. Mas se nós estiver perseverante, olhando para frente, o alvo que é Cristo, assim como Pedro, se ele mantesse o seu foco, ele não afundaria. Mas ainda às vezes, se você chegou a afundar ou cair, saiba que se você estender as mãos e clamar o socorro de Jesus, ele está prestes para estender a mão, assim como ele estendeu a mão para Pedro, e em segurança eles se achegarem e entrar ao barco. A palavra diz que Jesus estende a sua mão e pega e assegura Pedro, socorrendo Pedro, né? Por isso que a palavra diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia e na hora da dificuldade, né? O socorro chegou na hora certa, né? Então que nos aproximemos de Jesus para viver o sobrenatural de Deus. Talvez as dificuldades, as circunstâncias fizeram que você temeu, né? Talvez você afundou, você caiu, mas saiba que Jesus está com as mãos estendidas e o socorro pronto para a sua vida. Amém? Você vem entender que nós venhamos entender
o propósito de Deus sobre a nossa vida e nós venhamos buscar viver o sobrenatural de Deus mesmo e crer que ter fé, né, e não medo, ter fé e não dúvida, amém? Para que vivamos o sobrenatural de Deus independente da circunstância e da adversidade, amém?